Alô, alô, escamanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre o filme Operação Mar Vermelho, da Netflix. Mas se você não for inscrito no canal, clique em se inscrever, clica no sininho para receber as notificações, vai nessezinho aqui, ó, que tem outros conteúdos. Tô sempre falando sobre filmes, séries, até livros de vez em quando. Vocês não gostam muito, mas de vez em quando tem vídeo de livro. Mas vai lá, confere o conteúdo. Pois é, esse filme protagonizado pelo Chris Evans, aí, nosso Capitão América. Aqui ele vem como Capitão Israel. Na verdade, é um filme que conta a história sobre um agente do Mossad, que basicamente é o serviço de inteligência de Israel, né? A CIA de Israel, que ele tá no Sudão, tentando transportar judeus da Etiópia. Eu sei que parece estranho, né? Mas existe uma comunidade judaica muito grande, né? Ou pelo menos existia na Etiópia, reconhecida por Israel, reconhecida pela população e pelas tradições judaicas como judeus. E por volta do fim dos anos 70, início dos anos 80, Israel organizou uma série de operações para poder tirar, né, essas populações que estavam na Etiópia, e a Etiópia durante esse período estava passando por um processo de guerra civil, onde muitos massacres estavam acontecendo, então com o intuito de tentar proteger essa comunidade judaica, que estava sendo perseguida, obviamente, né, porque a população do Sudão era ou cristã ou muçulmana, então eles ficavam ali como uma minoria religiosa e étnica dentro do espaço, o que acabou gerando perseguição a eles, o que fez com que o Estado de Israel os compadecesse. Vale destacar que essa é uma política de Israel para o mundo inteiro, né? Existiam comunidades judaicas por várias partes do mundo, né? Especialmente na Europa, também nos Estados Unidos, e é meio que esse direito do retorno ao lar, né? E basicamente Israel patrocinava, né? Tentava financiar esses grupos e comunidades judaicas que estavam espalhados pelo mundo para poder levá-los para viver em Israel depois da fundação do Estado de Israel. Aqui, né, o filme ele vai se focar numa das primeiras missões que aconteceu para poder fazer esse processo de retirada dessa população. O nome, né, do filme, Operação Mar Vermelho, na realidade em inglês é Operação Pousada de Mergulho Mar Vermelho. É uma pousada que existia ali dentro do estado do Sudão, né, não era na Etiópia, dentro do Sudão, que também passava nesse momento por uma ditadura, né, uma ditadura muçulmana, né, árabes governavam, por sinal esse estado era um estado inimigo de Israel, então para poder eles entrarem no Sudão e usarem essa pousada como fachada para poder fazer o transporte dessas pessoas, esses agentes, né, que são liderados pelo personagem do Capitão América, né, do Chris Evans, que é o Ari Levison, eles vêm com identidades de outros países para poder entrar, e uma empresa de fachada israelita compra ou na realidade arrenda, né, esse hotel, é um resort que as pessoas praticavam mergulho, que estava abandonado, obviamente, porque o país passava ali por uma situação de conflitos internos, então não havia tanto turismo assim, mas o governo do Sudão estava querendo reativar o turismo, então eles cederam esse lugar. O que acontece é que eles vão, né, usar isso como meio que uma fachada para poder pegar refugiados que estavam escapando da Etiópia para o Sudão e pegando esses refugiados do Sudão e transportando para um navio petroleiro disfarçado. E, na realidade, essa missão, né, foi uma das primeiras missões, ela aconteceu entre 79 e 85. O personagem do Chris Evans aqui, ele é um personagem ficcional, mas essa pousada, né, e toda essa operação, ela de fato aconteceu, e milhares de judeus etíopes, né, foram retirados através desse processo. O filme ele vai construir tensão, e ele é um filme muito tenso, né, é um filme de espião, na verdade, um filme de espionagem. A tensão narrativa do filme é construída, né, quando um coronel, ali, um oficial do exército do Sudão começa a desconfiar dessas movimentações quando uma das operações dá errado, e ele meio que começa a perseguir, né, a observar a pousada com desconfiança. A tensão é criada em cima disso, né? Obviamente as operações são muito complicadas e você ter que transportar pessoas num país estrangeiro, né? Toda a situação é muito complicada. Levar até a costa refugiados num país que passava por uma infinidade de conflitos, né? Ali em questão tinha uma força ali paramilitar que sequestrava mulheres e vendia elas, né? Então toda uma complicação, e a atenção do filme vai girar em torno disso. A gente tem um personagem vivido pelo Michael K. Williams, que ele vive uma figura também que existiu, né? Mas ele é personagem meio ficcional, meio real, mas de um etíope que era meio que contato deles em terra, né? Que meio que organizava as famílias na Etiópia para fazerem a travessia e chegarem no Sudão e ele ajudar elas até os campos de refugiados. Por sinal, aqui eu já faço uma pontuação minha, essa narrativa me parecia muito mais
interessante, né, a desse personagem e a dessas pessoas fazendo a travessia, mas obviamente como a gente está lidando aqui com uma produção de Hollywood, o foco vai ficar muito mais nas pessoas brancas, né, o que é um pouco triste. Vale destacar que, apesar dessa política, né, que eles transportaram mais de 90 mil cidadãos da Etiópia, né, judeus etíopes, para Israel, as políticas públicas para essas pessoas meio que pararam aí, né? Tanto que essa população etíope que vive hoje em Israel é a população mais marginalizada e eles sofrem muito com racismo. Recentemente, 2016 para cá, aconteceram alguns protestos que meio que acordou o Estado de Israel para talvez tomar uma providência, né? Eles são a população que mais sofre discriminação, mais sofre com violência policial e tem a renda, né, mínima dentro dos grupos sociais, né? Que são vários, né? São vários grupos sociais de imigrantes que vivem em Israel, é o grupo que mais sofre e é o mais pobre. Atualmente, eles são cerca de 150 mil pessoas, né? A maior parte dessas pessoas já nasceu em Israel, né? Então eles são cidadãos de Israel, nascidos lá, e apenas uma pequena porcentagem ainda são desses que migraram da Etiópia para lá. Até na realidade, muitos deles são descendentes, já é uma segunda geração em Israel, né? Os pais já nasceram em Israel, então já tem algum tempo. É um assunto que talvez seja um pouco destaque, né? A gente acaba vendo muitas histórias sobre os povos judeus, especialmente porque a comunidade judaica que migrou para os Estados Unidos é muito presente em Hollywood, então essa narrativa judaica, que a gente acaba vendo ela muitas vezes de muitas formas, né? Tantos filmes que tratam nazismo, que tratam campos de concentração, são narrativas recorrentes dentro de Hollywood, mas essa em específica, tratando dessa comunidade africana, acabou que nunca tinha ganhado tanta atenção. Eu sei de um filme, agora me falhou o nome dele, mas que conta a história de um menino cristão que se passa por judeu para poder entrar nesse processo migratório e ir para Israel para poder tentar uma vida melhor e acaba descobrindo que as coisas não seriam bem assim, porque em Israel as coisas não foram tão diferentes assim das situações que eles estavam passando. Então é uma narrativa interessante, né? É um momento assim. Eu achei ela bem construída, a tensão do filme é muito bem construída, você fica ali na angústia, né, por essas pessoas, pelo personagem, né, pelo Ari, que é um personagem meio impetuoso e que parece não ligar muito para os planos, improvisar muito em situações que outras pessoas prefeririam que fossem melhor organizados e melhor planejados para que não corram risco. Porém, ele é meio desesperado com o fato dessas pessoas estarem nessa situação, então ele meio que leva as coisas até as últimas consequências, o que, né, no fim das contas, se torna o motor narrativo dessa história, né? A tensão é extremamente aumentada justamente por esses momentos que o plano não sai conforme o que havia sido, né, organizado. Mas é um filme interessante, eu gostei, é um filme longo, né, 2 horas e 10, mas não me incomodou, não achei arrastado. Eles conseguem caminhar bem essa curva dramática, os personagens são interessantes, o tema é interessante. Eu achei que poderia ter um pouco mais de profundidade nos outros personagens, né? Ele monta uma entourage, né? Ele monta ali uma equipe de pessoas que vão ajudar ele nessa missão, mas eles acabam ficando muito em segundo plano e a narrativa se centra muito mais no Semi, né, que é o médico, e o Ari, que é o personagem do Chris Evans. Apesar disso, como eu disse, talvez a sensação que eu fiquei tem outras histórias muito mais interessantes dentro dessa mesma narrativa, né? Tem outras histórias mais legais dentro dessa mesma narrativa que não aparecem, como eu falei, a desse personagem do Michael K. Williams. Claramente é uma narrativa mais forte, mais interessante, mas acaba ficando em segundo plano. Mas sim, vale o play, vale a pena. Se você tem a Netflix, corre lá e assiste, porque você vai gostar, especialmente se você gosta de filmes baseados em fatos reais. E eu sugiro, né, como sempre, quando você está lidando com temáticas que são históricas ou que são realísticas, dá uma pesquisada aí, dá uma lida sobre esses judeus da Etiópia, que é um material bem interessante, que a gente acaba não vendo com muita frequência. A gente se vê na próxima e tchau!